Vamos começar agora, 30 dias antes de Pesach. Moshe Rabbeinu instituiu que a gente comece a estudar as alahot de Pesach. E, tradicionalmente, as pessoas tentam fazer o Pesach da melhor maneira possível. Por isso que as lojas lucram nessa época mais do que o ano todo. Então, a melhor maneira de fazer Pesach é você fazer tudo em casa. E aí você não precisa gastar muito. Dá para fazer um Pesach com mais rigores e menos gastos. Mas, de qualquer jeito, aquilo que a gente gasta para Yom Tov, para Shabbat, para Rosh Chodesh, não está na conta do Rosh Hashanah. Não quer dizer que você precisa comprar caviar, mas você pode comprar com capricho e a Hashem ele não vai te descontar do teu montante de Rosh Hashanah. Então, Moshe Rabbeinu instituiu que 30 dias antes das festas a gente começa já a estudar. E de todas as festas, provavelmente o Pesach é o mais complexo, em termos de leis, detalhes, etc., e rigores. Então, vamos começar a estudar e tentar fazer de uma maneira que a gente possa, primeiro, entender e, segundo, tentar aplicar o máximo possível. Como a gente sempre fala, é sempre o judaísmo é uma jornada, cada dia a gente tenta dar um passo a mais. Então, às vezes a pessoa vai falar, eu tenho shur que eu dei alguns anos atrás, Rabino, não limpo a casa para pensar, não tenho esse costume. Então, na época eu falei qual que é o necessário, o básico necessário. Que às vezes você fala, não, eu não consigo fazer 1000. Tá bom, mas você consegue fazer o básico, já está muito bom pela lei, já está um ótimo caminho. Então, vamos tentar seguir essa linha de pensamento. E qual é o básico? Qual é o básico? Básico, todo dia você dá um passo para frente, um a mais. Melhor, um passo a mais do que ontem. Esse é o básico. Esse é o básico. Então, começando agora, se Deus quiser, esse Shabbat a gente vai abençoar o novo mês. Semana que vem a gente começa o mês de Nissan. E o mês de Nissan, ele por si, o mês inteiro já é um mês de festividade, um mês mais sagrado. E a gente não fala o Tachanun, as súplicas, o mês todo. Portanto, que ninguém precise, mas o cemitério ele fica fechado. O cemitério ele fecha, porque são dias mais festivos, então não se faz visita. Quem quer fazer algum tipo de memória, yurtzeit, etc., que vá antes. Esse domingo acho que a gente vai estar bem lotado, porque as pessoas realmente vão visitar, que depois disso não vão poder visitar por um mês. É, e já desde o início desse Rosh Chodesh, a gente está lendo agora na Parashá, Parashot, sobre o Mishkan, quando ele ficou pronto e etc. Mas teve um momento em Rosh Chodesh Nissan que eles começaram a inaugurar o serviço dentro do templo. E esse serviço ele foi inaugurado durante 12 dias. Eram 12 tribos. Cada dia, o líder, o chefe da tribo, ele trazia um sacrifício para celebrar. Hoje é meu dia, hoje é meu dia. E a partir de então, ele ficou inaugurado já por todos, para todos poderem usar. Hoje a gente não tem o Mishkan, mas a gente celebra, porque realmente foi uma celebração muito grande, lendo a cada dia esse trecho da Torá que descreve os sacrifícios, as oferendas que eles trouxeram, que por acaso eram todas iguais, mas cada dia era uma pessoa diferente. A Torá faz questão de repetir, porque o teu presente não é igual ao meu. Pode ser os mesmos itens que a gente comprou. Eu posso ter comprado a mesma xícara para dar de presente, mas a maneira que eu vou dar, o cartão que eu vou escrever, é diferente de cada um. Então a Torá faz questão de repetir cada um, e cada dia então a gente faz essa leitura. No final dessa leitura, muitos costumam dizer um Yehi Ratzon, que é um pedido para Deus. Qual que é o pedido? O pedido é, Deus, aceita a nossa oferenda. E se é que eu sou da tribo que eu estou lendo hoje, a primeira, por exemplo, é Yehudá, então aceite, me purifica, etc., como se fosse que eu dei esse sacrifício. E aí tem uma pergunta que o Yom Yom ele traz, espera aí, eu não sou da tribo de Yehudá, eu sou, por exemplo, eu sou Cohen, então eu sou da tribo de Levi. Então, teoricamente, eu não teria que... Posso ler, né, a descrição da Torá, mas não preciso fazer um pedido, se é que eu sou da tribo tal. Especialmente, a maioria das tribos, ninguém de nós faz parte. Tirando as duas tribos e meia, na verdade, meia tribo de Levi, Yehudá e Binyamin, que é o que sobrou do nosso povo, eu não sou de Asher, não sou de Gad, não sou de Reuven, não sou de Shimon. Por que a gente faz essa leitura? Na verdade, a questão das tribos, na verdade, não é só uma questão biológica, mas é uma questão de ter uma conexão espiritual com cada uma das tribos. Cada uma delas representava algo diferente. O Talmud fala, por exemplo, que tinha uma das tribos que foi decretado que todos os descendentes seriam professores e não muito ricos. Porque dessa forma eles iam ser obrigados a se espalhar pelo mundo
E assim eles iam estar podendo estudar a Torá. Se a pessoa é muito rica, você vê aqui no Brasil, se o cara começa a ser um bom professor, ele deixa de ser professor. Ele vai ou para a faculdade, vai ser pesquisador, ou vai achar outro emprego. Aí, professor não ganha bem. Isso já é lá de trás. Então, foi decretado, por exemplo, que eles não, lá de cima, essa tribo, acho que era Shimon, não tenho certeza, que eles vão ser professores, não vão ser ricos. Dessa forma, Deus garantiu que eles vão estar por todo lado, porque não tem como ter Parnassá aqui, às vezes já tem um professor, vou ter que ir para outro lugar. Então, cada uma das tribos tem uma característica diferente, e isso cada um de nós tem, de alguma maneira, espiritualmente. Então, por isso a gente faz a leitura, independentemente de qual tribo você é, inclusive nessa encarnação. Pode ser que em outra encarnação você era de outra tribo também. Por isso que você falou de Jacó, que deu essa bênção? Sim, Jacob foi dando, quando Jacob estava falecendo, ele deu as bênçãos. Sim, dos professores também. Ele falou. Então, também não é uma época de jejuns, eventualmente as pessoas precisam fazer um jejum, ou jejum de Yurtzeit, ou algum outro tipo de jejum, que hoje a gente tenta evitar, mas se alguém teve algum sonho ruim, eventualmente a pessoa precisa fazer um jejum, mas nessa época a gente não marca nenhum tipo de jejum. Desculpa, se for por um sonho ruim, tem uma exceção, você pode até jejuar, mas tem que consultar o rabino, saber se realmente cabe. É, e o Shabat anterior a Pesach, ele se chama Shabat Agadol. A gente está agora no meio das 4 Parshiot, a gente já leu a Parashá de Shkalim, lemos a Parashá de Zachor, esse último Shabat lemos a Parashá de Pará, e nesse próximo Shabat vamos ler a Parashá de HaChodesh. O que significa isso? A gente tem a leitura semanal, que a gente vai seguindo, mas a gente tira mais um livro de Torá nessa próxima semana, que a gente anuncia o novo mês, que é o mês de Nissan. A Torá, quando Deus ele deu para Moshe a primeira mitzvah, enquanto o povo ainda estava no deserto, Deus mostrou a lua para Moshe e falou, olha, essa é a lua nova. E aqui é a mitzvah de você santificar a Deus quando tem a lua nova, que é o Rosh Chodesh. Então, isso era, na verdade, o mês de Nissan. 14, 15 dias depois eles vão sair do Egito. Então, essa mitzvah aconteceu agora nessa época e a gente faz questão de fazer essa leitura no Shabbat anterior ao Rosh Chodesh Nissan. Bom, vamos começar a falar um pouco sobre Hametz? Prontos? Ok, então vamos começar quando você vai na loja. Você vai na loja comprar matzah. Tá caro. Agora a gente vai entender por que farinha e água é tão caro. E faz uma revolução. Faz uma revolução na barriga. Vamos entender isso porque também tem um motivo. Também tem um motivo. O que é a matzá? Vamos começar pela loja. Você vai na loja, que tipo de matzá que tem? Integral, sem glúten. Integral, sem glúten. Boa. Bom, o que mais? Light. Redonda, quadrada. Israel, Estados Unidos. A brasileira, da Ucrânia. Então, a brasileira, que era a Schneider, alguns anos atrás, o Rabino Shammai, ele entrou na fábrica, ele cacherizou e ele faz todo ano, não sei se são todas, mas uma leva que é kasher. Porque há muitos anos as pessoas têm tradição aqui no Brasil de comprar essa matzá feita no Brasil, e nada mais é que uma bolacha de hametz. Inclusive, você vai dizer, bom, mas eles fizeram em menos de 18 minutos. Bom, primeiro que não teve supervisão e etc. Mas a farinha nossa, comum, que a gente compra, pelo processo que ela já passou, ela já é hametz. A farinha que a gente compra no mercado, ela já é hametz. Teoricamente, farinha seria o quê? Seria o grão moído. O grão moído não é hametz. Ele se torna hametz quando ele entra em contato com água. A farinha que a gente compra já entrou em contato com água no processo de refinamento, etc. Ela é 100% hametz. Então, essa bolacha feita no formato de matzah é 100% hametz, a não ser que você tenha realmente essa acompanhamento rabínico desde o início, para ele poder garantir realmente que não seja hametz. Certo? Então, não é só o formato. Compra farinha. Hã? Eles não arranjam farinha, eles pegam lá no início da produção. Eles pegam lá no início da produção. E aí, e tem que se limpar, limpar os moinhos, etc. Tá tudo 100%. Então, a matzá, na verdade, a gente tem aquela matzá que se chama matzá, que ninguém falou, matzá shmurá. O que significa matzá shmurá? O que significa matzá shmurá? Que não é industrializada? Não. Tem matzá industrializada, shmurá. Então, primeiro, qual a diferença entre a redonda e a quadrada? É o rigor. Qual que é o rigor? O rigor no acompanhamento da produção. Qual é o rigor? O que muda? Vamos lá. O que quer dizer shmurá?
Lishmor. Foi Shmirá. vigiada. Vigiado. Muito bom. Então vamos lá, só para esclarecer. Vamos lá, eu vou explicar. Toda matzá é shmurá. Toda matzá é shmurá. Ela tem que ser cuidada, porque se não for cuidado, vai virar hametz. Então toda matzá é shmurá. O que a gente chama shmurá quer dizer que é um shmurá extra. Qual que é a obrigação? A partir do momento que você moe, ele já não pode mais entrar em contato com água. Então todas as matzot têm que ser assim, porque a partir do momento que você moe, se tornou farinha, entrou em contato com água, ele vai virar hametz, ele vai fermentar. Agora, então isso a Torá já fala para a gente, o shmartem et matzot. Então o que é chamado matzah, tirando essas que são bolacha, etc. Toda matzah kasher, ela com certeza foi cuidada desde o momento que ela foi moída. Aqui a gente chama shmurá, quer dizer, shmurá a mais, ela foi cuidada que não entrasse em contato com água desde a colheita. E é isso que muda. Não é o formato redondo ou quadrado. Shmurá significa que lá atrás, quando eles cortaram, antes ainda de moer o grão, já ficaram de olho para que não molhasse. Agora, enquanto estava conectado ao chão, é óbvio que vai tomar chuva, senão não teria crescido. Então não tem problema. Mas a partir do momento que ela foi cortada, tem esse rigor de você não entrar em contato com a água. Então é um rigor. Agora, matzá redonda e matzá quadrada, qual é a diferença? Então, claro que a quadrada é feita em máquina. Então, o que muda? Então, teoricamente, se toda a ideia é eu fazer rápido para não fermentar, toda a ideia é eu manter o espaço limpo para não ficar nenhum restinho da massa anterior que ela vai fermentar. Então, uma máquina, teoricamente, eu tenho muito mais possibilidade de fazer esse processo do que a mão. A máquina vai fazer mais rápido. Eu posso fazer um processo autolimpante e vai estar perfeito. E realmente as matzot quadradas, que são obviamente kasher, elas têm esse cuidado. Qual é a grande questão? Qual é a grande questão? A matzá, especialmente a do Seder, tem que ser matzot mitzvah. Uma matzá que é feita para mitzvah. E assim a gente tem vários itens que a gente usa como mitzvah que tem que ser feito para mitzvah. Um goi não pode escrever um tefilim. A lã, você prepara os fios para fazer o tzitzit, tem que ser o judeu. E durante o processo, eles ficam falando Leshem mitzvah tzitzit, ou Leshem matzot mitzvah. Eu estou fazendo isso com a intenção para que isso vai se tornar um tzitzit, que isso vai se tornar uma matzah, para poder fazer a mitzvah. Então, essa consciência são humanos que têm. A máquina não tem. Não dá para programar na máquina? Então, eu quando rezo, eventualmente tenho evitado, mas eventualmente quando rezo no celular, alguém fala, tá rezando no celular, fala, é mais fácil, eu aperto o botão, já reza sozinho. Né? Então, não precisa nem falar as palavras. Mas a ideia é, será que eu consigo fazer uma mitzvah através, programar a máquina para que ela tenha consciência? Não. Então, qual é o máximo que eu posso fazer? Na hora que eu vou apertar o botão de ligar a máquina, estou ligando o botão com a intenção de matzot, de mitzvah. E vale. Alahicamente básico, isso vale. Isso vale, é aceito, e você pode cumprir a mitzvah com essas matzvot, mesmo quadradas. Mas, especialmente para o Seder, que é a mitzvah original da gente comer, fora de Israel, os dois darim, tentar comer pelo menos para poder fazer a mitzvah, o mínimo necessário, um terço, um pouquinho mais que um terço, da matzá redonda. E assim eu tenho esse rigor de eu poder comer uma matzá que ela foi preparada com a intenção humana de que ela foi feita para a mitzvah de matzá. Não tem problema ela vir quebrada, que sempre vem quebrada. Né? Então, a questão dela vir quebrada não impede você de cumprir a mitzvah. Pode vir quebrada, não tem problema nenhum. A questão é que quando você faz a motzi no Shabbat, por exemplo, você precisa ter duas calotas inteiras. Então, no caso, na hora que você está preparando a Kiará, você precisa ter duas inteiras para você poder fazer a brachá. A do meio, por exemplo, se ela está quebrada, não tem problema. Certo? Então, você tenta colocar uma inteira em cima, uma inteira embaixo. Se elas estão quebradas, você pode também, antes do Shabbat, você queima as pontinhas. As bordas você queima e ela fica inteira. O que é um pão inteiro? Às vezes um pão, vamos supor, arranquei um pedaço. Arranquei um pedaço. Bom, coloco do forno de novo. Aquele pedaço vai ficar, de novo, vai ficar tostado. Então, tá kasher de novo. A mesma coisa eu posso fazer com a matzá. As matzot que a gente comprava, que vinha para o Brasil antigamente, que era de Israel, elas vinham todas quebradas. Provavelmente pela estrutura da espessura da matzá, do tamanho dela e o jeito que ela era embalada, chegava aqui já 80% já quebrada. Essas que têm vindo da Ucrânia, já começou a vir antes da guerra, uns 4, 5 anos para cá, são
não vou dizer que é deliciosas, que eu não vou servir no bar mitzvah do meu filho. Mas são mais crocantes, finas, em tamanho bom, e elas vêm quase todas inteiras. Estou dizendo dessas da Ucrânia, não sei das outras. As que vêm quadrada, eu acho que vêm quase inteiras, não? Não, sim, As quadradas vêm, essas shmurot, as da Ucrânia, vêm muito, muito bem. E começaram a trazer, o que é muito bom para quem tem sensibilidade, quem tem algum tipo de alergia, também tem matzá sem glúten, etc. Matzá integral. Baruch Hashem, todos podem fazer mitzvah. Se uma pessoa realmente alérgica, pode realmente ser perigo de vida para ela, não vai poder comer matzá. Então, dá para ter matzá sem glúten para quem precisa. Acho que não trazem sempre a mesma quantidade, bem menos, mas dá para conseguir pelo menos para poder fazer a mitzvah. Hã? Não tem lá? Não, Eu acho que tinha. Supercar tem, dá para comprar. Tem gosto de, Hã? tem gosto de Pringles. Tem gosto de Pringles? É mesmo? É É diferente? de fécula de batata, na verdade. Não é de fécula, não. Então não é matzá. Não. Se for de fécula de batata, não é matzá. Você não compra matzá. Mas é essa que se vende sem glúten ali no supermercado. Não, lá é uma bolacha, só bolacha em forma de matzá. Não, mas você não compra mitzvah com ela. Não. Sem glúten não quer dizer que é sem farinha. Nem se fala, é de aveia. É de aveia e é sem glúten. Mas não, se for de fécula de batata, você não abrahá é sheakol e você não cumpre mitzvah de matzá. Mas está escrito na embalagem, eu acho que não cumpre a mitzvah. Mas deve estar em hebraico. O cara fala, comprei, está escrito em hebraico. Está escrito em hebraico, kasher. É igual, só queijo e batata. Bom, então, bom que você falou para avisar as pessoas que você não cumpre a mitzvah com ela. E a mitzvah... E a mitzvah é uma mitzvah simples. A gente, ao longo do Seder, come várias vezes matzah. Mas a mitzvah, para você poder cumprir, é comer um kazait. Um kazait seriam 27 centímetros cúbicos. É difícil de calcular. Seria talvez meia matzá quadrada, um pouco mais, depende do tamanho e a espessura da matzá, pouco mais de um terço da matzá redonda. Você comeu isso, você cumpriu a mitzvah. Então, às vezes, mesmo uma pessoa, Deus nos livre, que está acamada, não tem condições de comer, etc., você pode até triturar a matzá, ele come essa quantidade que não é muito, ele já cumpriu a mitzvah. Isso é muito, muito importante. A matzá da primeira noite é a matzá que fortifica a nossa fé, e a matzá da segunda noite é a matzá que fortifica a nossa saúde. Então, primeiro vem a fé, e aí a saúde já, naturalmente, já fica boa. Inclusive, tem pessoas que, eventualmente, uma pessoa que está, Deus nos livre, em coma, eles pegam um pedacinho da matzá, trituram de alguma maneira, colocam na boca, ou de alguma maneira alimentar a pessoa, porque realmente tem uma força muito grande. Não é a força da matzá, mas é o escuto, o mérito da mitzvah, que nos conecta com Hashem. Essa matzá, ela tem essa força especial. Primeira é fé e segunda A primeira noite é de fé, a segunda é de saúde. E o pessoal de Israel? Pessoal de Israel, a fé de Israel já resolve tudo. Estando em Israel. Agora, o que você falou que a matzá, ela não digere bem. É claro que ela não digere bem, porque normalmente esse não é o pão que a Torá fala. O pão que a Torá fala seria o pão fermentado. E esse é o alimento principal do homem, o pão. Por que, então, a matzá, além da história famosa, que não deu tempo, etc., como a Torá conta pra gente, para fermentar, mas o Midrash lhe traz que no Egito, eles comiam matzá. Não por escolha, mas por escolha dos egípcios. Por quê? Fácil de fazer, fácil de armazenar, não estraga e fica no estômago por muito tempo. Então, é uma comida econômica para você dar para prisioneiros, que eram os escravos. E por isso, quando a gente começa a gadar, a gente fala, esse é o pão pobre que nossos antepassados comeram no Egito, não é no Egito, é na saída do Egito. Seria na saída do Egito. Mas lá a gente fala, esse é o pão pobre que eles comeram no Egito. Por que no Egito? Porque no Egito eles já estavam comendo matzá. Essa era uma maneira econômica, não conta por aí, certo? Mas era uma maneira econômica de alimentar os escravos. Então por isso já tinha a matzá lá. Já tinham pronta para sair? Não é que não tiveram tempo? Eles tinham as que eles recebiam como ração diária. E eles, na hora de sair, começaram a fazer e não deu tempo. E aí eles saíram com matzó também. Não é que foi programado para ser matzó. Saíram com as massas quentes e aí não deu tempo de fermentar. E aí a gente come, principalmente em lembrança ao momento da saída do Egito. Certo? O pessoal viu aquilo e falou, pô, de novo? O quê? De novo, matzá. Saíram. Na verdade, não é só de novo. Essa matzá durou mais de um mês
não lembro exatamente os dias, porque até começar a cair o maná foi depois. Então essa matzá durou, na verdade, ela se multiplicou e durou todo esse tempo. Então, que nem você falou, talvez eles chegaram e falaram, poxa, saímos do Egito, achei que ia mudar, ia poder ir num restaurante finalmente, ia poder comer a comida da minha casa, da minha mãe, continuou comendo matzá. Só que era uma matzá de mitzvah e uma matzá milagrosa. Então, acho que não devia ser tão ruim assim. E você perguntou de batata. E você perguntou, um mês antes não pode comer. Boa. Então, a Halakha diz que não se pode comer matzá na véspera do Pêssach. Ou seja, esse ano seria na segunda-feira, você não come matzá. Para você poder fazer a mitzvah com mais vontade. Agora, tem um costume, que é um bom costume, de você um mês antes já não comer matzá. Então, depende a Halakha é a véspera. Mas o costume é um mês antes, você já não come matzá. Então, ou seja, a partir do Purim, você já não come mais matzá. Kneidalach, que é feito de farinha de matzá, não tem problema, porque ele já perdeu completamente a forma, o gosto, etc. Mas matzá, no seu formato original, não se deve comer na véspera, ou o costume até um mês antes. Latkes, não come latkes um mês antes de Hanukkah. Latkes, pode comer o ano todo. Inclusive Pesach faz bastante latkes, que é batata, cebola, óleo. Na farinha de matzá. Pode usar farinha de matzá, eventualmente. Você usa. Agora, nos outros dias de Pesach, a Torá, na verdade, fala para a gente Shivat Yamim Tochal Matzot. 7 dias, Israel seria, você vai comer matzá. Mas, apesar que a Torá fala 7 dias você vai comer matzá, a mitzvah, como os sábios interpretam, é só na primeira noite e fora de Israel, na segunda noite. Nos outros dias, não é obrigação comer matzá. Quando então você vai comer matzá? Então você tem a mitzvah de fazer a motzi no Shabbat, de noite, de manhã e de tarde. Então você vai fazer a motzi, não tem onde você fazer a motzi a não ser na matzá. Mas não é a mesma mitzvah pela matzá. Você tem a mitzvah de fazer uma refeição. Para a refeição você precisa fazer motzi. Bom, o que você vai usar? Só tem matzá para você precisa usar. Mas não é a mitzvah da matzá. Qual é a diferença? A mitzvah do Shabbat. Então, qual a diferença? A diferença é que se uma pessoa, Deus nos livre, está numa situação delicada de saúde, então, eventualmente, ele tem como até cumprir a mitzvah do Shabbat de forma diferente. Existe uma forma que não é a ideal, mas pode servir em último caso. A pessoa, ela toma um copo de vinho ao invés de fazer o amotzi. A mitzvah é você se saciar, comer bem no Shabbat. O ideal, você faz o kiddush, você vai lá e faz o amotzi. Se a pessoa não tem o amotzi, não comprou halá, não tem pão, não tem como fazer. Então você toma mais um copo de vinho. A pessoa que fez o kiddush já tomou um do kiddush, ou os outros tomam um copo de vinho, 86 ml de vinho, dessa forma você cumpriu a mitzvah. Então, não estou dando isso como uma receita de forma, faça isso em casa. Só quero trazer o ponto de que comer a matzá por si não tem obrigação. Apesar que a Torá fala coma matzá, o que a Torá quer dizer é não coma hametz. Então, se você for comer alguma coisa, você vai comer em formato de matzá, que ainda não, farinha que não fermentou. Teoricamente, alguém poderia fazer matzá em casa durante o Pesach. Ele pode pegar a farinha, que não é hametz, mistura e faz uma coisa rapidinho. Dá para você fazer uma panqueca, dá para você fazer. Mas o risco de você acabar errando é muito grande. E especialmente se é no próprio Pesach, se você fez hametz durante o próprio Pesach, é muito complicado, é muito grave. Então a gente não assume esse risco de misturar farinha com água, com nada, então a gente deixa tudo isso guardado, etc. Agora, existe uma matzá, que é a mais especial de todas, que é você conseguir fazer matzá na véspera do Pesach. Véspera. As que a gente compra foi feito na véspera do Pesach do ano passado. mas não tem como a gente fazer de forma prática. Mas em Israel e Estados Unidos, tem muitos que se chamam Haburá. Isso é muito interessante. Quer dizer Haburá? Haburá é um grupo. Então você fala, não, eu não quero comprar aquela matzá já feita para todo mundo. Eu quero fazer os meus rigores. E dá para fazer rigores sem fim. Não, minha família faz assim, assim, assim. Eu tenho primos da minha esposa, eles têm o basement embaixo, lá na casa deles. Eles têm a fábrica de matzá deles. Eles fazem, eles escolhem os grãos. Eles pegam os grãos, já escolhem lá atrás, ficam observando, olhando, não sei o que eles estão, o que dá para ver, mas tem alguma coisa que eles separam e eles fazem a matzá do zero, na casa deles. Um dos rigores que eu vi, por exemplo, ele amassa só com uma mão, não com duas. Peraí, com duas vai mais rápido. Sim, mas tem a questão do aquecimento da massa. Quando você aquece a massa, ela fermenta mais rápido.
Então, ele se baseia numa ideia de que se você fazer com as duas mãos, você está aquecendo mais. Então, apesar que o processo vai ser mais devagar, ele faz com uma mão só. Então, são primos da minha esposa que eles fazem assim, tentam fazer o top do top. Cada um com sua... Que seja esse os mexicás, que seja esse os mexicás, e não outros. Mas, então, só para conhecimento, interessante saber. Então, chama Haburá. O que significa isso? Eu reservo um dia, ou uma hora, 2 horas dentro da fábrica, pago por essa reserva, faço a minha turma, crio minha equipe, seja da sinagoga, seja da família, seja a equipe que eu me identifico, cada um paga a sua parte, e eles vão lá e eles... Oh, não, não está limpo o suficiente, eu quero limpar aqui mais. Não, aqui eu quero trazer o meu... tem, por exemplo, como se chama a pá que eles usam para colocar no forno? Tem um nome especial, não? Espátula. Então, essa espátula, por exemplo, eu usei uma vez, eu posso usar ela de novo? Então, eles vão lá e lixam ela para o resto de hametz, tá certo? Ou você fala, não, vou ter uma nova. Para cada 18 minutos, eu tenho que ter uma nova. E, além disso, tem todo um preparo da água. A água que você vai usar para fazer a matzá é chamado maim shelano. Shelano a gente traduz, quer dizer nossa, não quer dizer isso. Lano, lalini em hebraico, quer dizer malon, hotel. Então, águas que pernoitaram. Porque se a água está muito gelada ou se ela está muito quente, ela pode acabar, na verdade, prejudicando o andamento da fermentação. Prejudicando no sentido de virar hametz. Então, você tem que pegar ela um dia antes, deixar ela pernoitar, e aí você vai lá no dia seguinte usar essa água que você usou. Então, em quais potes você vai colocar? Quais potes você vai colocar? Tem que ser potes feitos só para isso? Pode ser pote de hametz. Ou seja, já estragou desde... Nem começou, já está hametz. Então, tem que ser potes limpos. E tem toda uma mitzvah que você vai buscar essa água numa fonte. Não é da torneira. Você vai numa fonte, isso eu participei quando estava em Israel, aí todo mundo junto, cantando, buscar essa água para poder preparar, para poder fazer. Então, se você faz em grupo, além do rigor eventual que você pode fazer, mas assim, se você puder ir lá com seus filhos e fazer a matzá, isso aqui é uma coisa que fica gravada para sempre. Nas escolas eles fazem aqui matzá, mas a matzá que eles usam é farinha de hametz, não é matzá, mas bem serve como para educação. Mas você fazer a verdadeira matzá e participar disso realmente é muito legal. Bom, aí eles vão até a fábrica e aí a turma, é nós, vão lá e fica lá batendo a massa, mistura água com a farinha, etc. E tem que fazer uma velocidade, tenta fazer menos que 18 minutos. E essas são feitas à mão, é literalmente tudo feito à mão. Você pode usar uma coisa para bater na massa, você pode, mas é tudo manual. E no final, quem participou, fala, olha, você participou, legal, você pode sair com 3, 4 matzot. É o que deu para fazer. Porque como você não tem a técnica, você não está trabalhando o dia inteiro, é tudo como chama, pessoal sem experiência, amador, tudo amador, então você não consegue fazer aquela produção, e também você paga por hora. Então no final, você sai lá com 2, 3 matzot, que essa que você vai usar provavelmente no teu ceder, na noite do ceder, né, que você não vai comprar as outras. Essa aqui você vai poder ter, essa especial feita por você, você sabe que você participou, que você sabe que você fez com teus rigores, então também é uma coisa muito interessante, a gente vê aqui como o povo judeu, depois de milênios, faz questão ainda não só de cumprir a mitzvah, não, vamos fazer a mitzvah melhor, eu quero participar. Que é outra coisa, quando você tem o pão que você fez, do pão que você comprou na loja. Além dos rigores, é um carinho que você tem a mais pela mitzvah. E o maior rigor que existe, que é o mais difícil de todos, é você preparar a matzá na véspera do Pesach, depois do meio-dia. Qual que é a grandeza disso? Não só que tem menos tempo, estou em cima da hora do Pesach, mas tem uma questão. Essa hora já não pode mais ter hametz. Se, ao longo do preparo, acabou ficando lá mais que 18 minutos, ou demorou para eu limpar, não tem problema, eu limpo e jogo fora. Na véspera do Pesach não pode virar hametz. Eu não posso produzir hametz. Véspera do Pesach já é proibido, depois das 10 eu não posso comer, depois das 11 eu não posso ter hametz, é proibido. Então imagina eu fazer hametz. Então tem que ser feito com cuidado máximo. Porém, essa matzá é a chamada matzá de maior mitzvah. Eu estou na véspera do Pesach, esse é o horário que eles estavam fazendo o sacrifício de Pesach lá no Beit HaMikdash. Então, e a Torá fala, coma com as matzot. Então seria o ideal. Então, o top do top do top, ou o cara que pagou, ele vai conseguir comprar dessa matzá especial feita na véspera do Pesach. Não estou vendendo, não estou fazendo propaganda, não estou aqui. Matzot
mitzvah, não sei se tem o nome, só de Erev Pesach. Essa pessoa que faz essa matzah especial não tem shalom bayit, com certeza. Não, ele tem shalom bayit, ele sai de casa e deixa a esposa cozinhando. Pensa todo tem shalom bayit. A esposa fica longa uma semana já está. Então, eu dei um shiur sobre Pesach Shalom Bayit, se Deus quiser, posso repetir esse ano, para que a mitzvah e a Torá nunca está aqui para interromper e interferir no nosso Shalom Bayit. Toda a Torá foi dada para você Shalom Bimbromá. Toda a linguagem é Lonit na Torá, era da sua Shalom Baolam. A Torá só foi dada para fazer paz no mundo. Se a Torá está dando treta, você não está fazendo a Torá. Você não está fazendo a Torá. Vou abrir um parênteses. Então, não estou dizendo que você vai abrir mão da Torá. Você não está cumprindo a Torá. Você pegou a Torá e está usando ela de uma maneira egoísta. Vou abrir um parênteses que há 2 anos atrás a gente foi para o Pesach lá em Israel, né? E na véspera do Pesach a gente foi para o zoológico lá em Jerusalém. Só tinha maridos com os filhos. Não tinha mulher, só os maridos. Às vezes o marido indo embora de casa, pelo menos não atrapalha. Tira as crianças. Cai fora daqui. Agora, uma dica prática. Uma dica prática. Tirando aqueles que Baruch Hashem tem a possibilidade de ir para um hotel 5 estrelas, ou pensa, não é nem pensa, você come lá as melhores iguarias, você nunca vai nem sentir que tem alguma proibição, etc. Quem tem esse poder aquisitivo, Baruch Hashem, aproveita, etc. Além disso, apesar disso, tem gente que mesmo que pode não vai, porque pensa que quer fazer em casa. Tanto pela questão da tradição, tanto pela questão dos rigores. Você está num lugar público, você não vai ter os rigores que você tem na tua casa. E pensa que é importante cuidar desses rigores. Número 2, tem sidarim públicos. Aqui a gente vai ter os 2 sidarim. É complicado preparar o seder, é muita coisa, é muito detalhe. O maror, o karpas, o hazeret, toda a preparação é difícil. Então, vem no lugar que está pronto, você cumpre a mitzvah 100%. Não tem problema nenhum. Então, todos convidados aqui, se você sabe de alguém que não tem onde passar ou que não vai ter como se preparar, por favor, venham aqui. É um prazer enorme, Baruch Hashem, é muito gostoso o ceder aqui, muito bem preparado, muito bem organizado, muito saboroso, é ou não é? Tá, aproveita aí a propaganda. Então, isso ajuda bastante. Ia falar mais um detalhe em relação às matzot. Tem mais um tipo de matzá, para cobrar um pouquinho mais caro. Mas qual que é outro tipo de matzá? Chamado Tanur Rishon. Tanur é forno. Primeira fornada do dia. A primeira fornada, teoricamente, você espera que o forno esteja mais limpo do que está no forno. Não tem como virar hametz, pela lei. Está no forno, o que quer dizer? Quando que ele deixa de fermentar? Quando a farinha com água entrou no forno, ele corta o processo, ele assou, acabou. Então, mas vai que sobrou, ficou, etc., alguma coisa, então tem esse rigor a mais, chama Tanur Rishon. Então, quem pode, quem puder, é sempre quanto... Extra virgem, boa, isso, é o extra virgem. Então, são rigores, é uma maneira, Hashem, ele deixou margem para a gente poder melhorar. Ele deixou essa margem, justamente para que cada ano você possa mostrar que você quer mais fazer a mitzvah, etc. Então, é só para, na verdade, mais conhecimento, saber que existe esse rigor de Tanur Rishon. Devem ter outros que eu ainda não fiquei sabendo, daqui a alguns anos vão descobrir mais um. Mas alguns rigores de Pesach, eles são invenção, então alguns são tradição, mito, sem fundamento. Então a pessoa deve estudar as halachot e não fazer rigores da cabeça. O que eu falei agora é um rigor, consta nos livros, ótimo. Mas às vezes a pessoa fala, não, eu não como tal coisa. Não tem porquê, não tem base nenhuma, não tem costume nenhum, e a pessoa está simplesmente fazendo sem conhecimento. Então, por isso vale a pena estudar, conhecer, e é uma mitzvah que realmente, incrivelmente, por mais difícil que seja, as pessoas, por menos que cumpram, eles vão lá e falam, não, eu tenho uma louça para Pesach, eu quero fazer o Pesach, as pessoas fazem o Pesach, porque realmente é o momento que a gente nasceu, é escrito que as mitzvot que a gente recebeu e aceitou com alegria, elas se perpetuaram. Isso se refere principalmente ao Brit Milá, que apesar que é uma mitzvah não tão cômoda como sentar em comer no Shabat, por exemplo, mas todo mundo faz, ou quase todo mundo faz. Então, Pesach, curiosamente, também é uma mitzvah que Baruch Hashem muita gente faz, mas tem muita gente ao nosso redor que não faz. A gente tem que parar, chamar eles para o nosso ceder, convidar eles para a nossa casa. Vamos.